Fala meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar de formas de ganhar dinheiro sem você fazer absolutamente nada. E não, eu não estou falando ou te convidando para uma reunião em um hotel caro que vai falar da Telex Free que rende 3% ao dia. Não é isso, cara. Mas são formas reais de ganhar dinheiro sem fazer nada, sem roubar, sem matar, sem trabalhar e se você quiser você pode usar o seu tempo livre para dormir bastante se você tem aptidão para isso. Então a gente vai falar basicamente hoje de renda passiva, que é um termo bastante conhecido aí no mercado e que todo investidor gosta muito. A gente vai falar dos primeiros R$500 e como você pode iniciar com R$500. Eu quero te advertir, antes de mais nada, que esses R$500 eles não vão te deixar multimilionário, mas o reinvestimento dos proventos, mais novos aportes cada vez maiores e com constância, isso sim é o jogo que a gente joga aqui. Existem duas formas de você começar a fazer renda passiva. A primeira é usando o seu tempo e a segunda é usando o seu dinheiro que você já tem. Então a primeira você vai usar o seu tempo para construir uma renda passiva e com aquele tempo ali você só vai precisar trabalhar uma vez. A segunda forma é aplicando o dinheiro que você já tem. Você compra alguma coisa que te gere novos ativos. Então deixa eu pedir o seu like aqui, já deixar o seu comentário também. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e é tudo isso. E a gente já vai pro vídeo, mas antes de mais nada, eu vou deixar a foto aqui de um gatinho novamente para que você se sinta convidado ainda mais a curtir esse vídeo. E daqui a pouco a gente começa depois do gatinho. Cara, o grande jogo aqui é o seguinte, você faz dinheiro para que esse dinheiro faça mais dinheiro para você, depois você tem uma quantia maior de dinheiro e aí você reinveste essa quantia maior, em seguida essa quantia maior vai fazer mais dinheiro para você, depois você vai pegar essa quantidade maior, reinvestir e ficar cada vez mais rico. Eu espero que quando você tenha a sua Ferrari aí, você pelo menos me chame para dar uma voltinha ou me empreste ela pelo menos por um dia, beleza? Mas eu quero que você veja o dinheiro como uma espécie de soldadinho, que quando você tem $1 ou R$1, você tem um soldado ali. E esse real vai buscar outro real fora. E agora você tem dois soldados. E esses dois soldados podem cada um buscar outro soldado e depois você vai ter 4 soldados para sua tropa. Depois esses 4 soldados podem trabalhar para você, de modo que cada um busque mais um e sempre o seu bolo vai estar crescendo, à medida que quando chegar lá no futuro, você pode ter um exército em suas mãos. Então a primeira fonte de renda passiva que eu quero falar aqui para vocês são ETFs americanos. ETF é basicamente uma cesta de ativos que ele replica algum índice. Não é? Basicamente você está comprando aquele setor ou aquela economia específica. Então eu vou citar aqui 3 ETFs americanos, porque os americanos eles pagam dividendo e esse vídeo aqui ele é sobre renda passiva. Os ETFs brasileiros eles não pagam dividendo. O dividendo é reinvestido diretamente no ETF. Os 3 ETFs que eu quero falar aqui, o primeiro é o VOO, não é? Que ele custa $380 e ele tem de dividend yield 1,40% por ano. Então a cada R$100 que você investe ou $100 que você investe, tanto faz, você vai ter R$1 ou $1,40 voltando ao seu bolso depois de um ano. E eu sei, cara, é muito pouco, mas eu quero que você entenda que tudo tem um começo e esse pode ser o seu começo. É pouco, mas é assim que se começa de fato a investir, é com pouco. A não ser que você seja um herdeiro de uma fortuna multibilionária, bom, aí acredito que não seja o seu caso, não é o meu, infelizmente. O segundo é o SPY, SPY, né? Ele custa $414 uma cota e tem de dividend yield 1,33%. E não se prenda a esses valores porque você, nos Estados Unidos pelo menos, você pode comprar meia cota, ou 10% de uma cota, ou até 1% de uma cota. Então você pode comprar 0,01 desse valor aqui, não tem problema. Você pode começar talvez aí com R$50, é possível já iniciar a investir lá fora. O terceiro é o IVV, não é? E todos esses 3 ETFs, eles replicam o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você vai estar investindo basicamente nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos especificamente. Então você vai estar investindo em Apple, Amazon, Facebook e outras dessas maiores empresas. E Tesla também tem incluso aí. E por que ETF ele tem uma forma tão peculiar, ele é tão falado? Porque basicamente a tendência sempre do ETF é que ele se valorize no longo prazo, já que ele está bem diversificado sempre, né? Então, à medida que a economia americana ela cresce, o ETF vai crescendo junto com ela. Por quê? Porque são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, se as 500 maiores empresas dos Estados Unidos
puxam a economia americana avança e esses ETFs vão avançando, vão crescendo juntos. Na média, esses ETFs aí, descontados já a inflação, eles vão dar 8% de rendimento por ano em dólar. E o que eu quero dizer a você é que isso é na média. Vai ter anos que você vai ganhar muito mais, vai ter anos que você vai perder muito mais. Isso é uma média de ganhos quando você coloca um período de tempo maior. Então a indústria de ETFs nos Estados Unidos ela é gigantesca. Existem ETFs para cada setor e para cada empresa de todos os tipos diferentes. Se você quiser investir em um setor diferente nos Estados Unidos, é possível. Basta você ir lá no Google, colocar ETF e colocar a indústria desse setor e você vai achar facilmente qualquer ETF ou qualquer indústria de ETFs que você queira. E eu sei que você gostou desse setor aí que a gente colocou na foto, né? Então, se você busca renda passiva especificamente, cara, existem ETFs focados justamente em te pagar dividendos. Alguns deles aqui que eu posso citar para você é o DEM e o FGD. Eles são focados em dividendos e eles vão te pagar yields, não é, maiores do que os outros citados há pouco no vídeo. E o que eu quero dizer aqui é que quando você começa a investir, começa a ver dinheiro caindo na sua conta sem você ter feito absolutamente nada, isso é de certa forma viciante. Mesmo que seja pouco dinheiro, isso é muito gostoso, é uma sensação gostosa e que à medida que o tempo passa, você quer sentir ela cada vez mais e mais. Então investir, poupar e reinvestir é sempre um pouco viciante, cara. Você pode começar com pouco, é possível que você até desanime no começo porque está recebendo pouco, mas ao passar do tempo, você vai ver que você vai querer cada vez mais e mais. Imagina a seguinte situação, se você investe R$500 por mês ou $500 por mês, tanto faz. Você pode ter R$1 milhão depois de mais de 30 anos investindo com um retorno anual aí de aproximadamente 8 a 9% por ano. Sim, eu sei, é muito tempo, mas você está investindo pouco dinheiro e isso vai se transformar numa bola de neve gigantesca e lá na frente você vai ter um patrimônio relevante à medida que o tempo passa. Se você quer encurtar esse tempo, cara, você precisa aportar com mais volume. Simples assim. Outra forma de você ter renda passiva é comprando as ações especificamente e não, ao contrário dos ETFs, uma cesta de ações onde algumas vão quebrar, algumas vão subir muito, outras nem tanto. Você, nesse caso aqui, vai escolher as ações específicas que você vai comprar. Isso no mercado é chamado stock picking, não é? Nesse caso aqui as ações são mais arriscadas, porque simplesmente lá na frente a empresa pode decidir por não distribuir mais dividendo ou baixar essa distribuição de dividendo. E aí você que tinha uma previsibilidade de fluxo de caixa lá na frente, tanto de X, agora você tem uma previsibilidade menor do que aquilo que você estava esperando. Então quando você escolhe ações, nesse caso aqui, existe sim um risco maior, porque essas ações podem quebrar. E ao contrário do ETF, que se uma ação quebra, você perde pouco ali dentro de toda aquela cesta, daqui, se você escolhe uma ação específica e ela quebrar, você incorreu nesse erro. Você simplesmente diz, tá, eu assumo esse erro, eu assumo esse risco e se as coisas derem errado, dane-se, eu estou assumindo o risco. Então isso aqui é igual a qualquer outra coisa na vida. Se você tem mais risco, você tem que ter um potencial de retorno maior. Não necessariamente que você vai ter esse retorno, mas o potencial de retorno ele deve ser maior. Então existem dois indicadores para você olhar se uma ação ela é boa pagadora de dividendo. E lembrando, cara, não escolha a ação justamente ou somente porque ela é boa pagadora de dividendo. Isso pode ser uma furada para você, porque simplesmente isso não quer dizer nada em relação aos fundamentos da empresa. O primeiro indicador é o payoff, é o quanto a empresa está pagando em relação ao lucro líquido. Então, se a empresa tem lucro de 100 e ela distribui 10 de dividendo, você tem um payoff de 10%. O segundo é o dividend yield, que é o quanto da empresa paga em relação ao preço dela no mercado. Então, se uma ação vale R$10 e essa empresa paga R$1 por ação, a gente tem aqui, nesse caso, o yield de 10% também. Então, no fim das contas, certifique-se que as empresas que você está comprando têm bons fundamentos, elas são empresas de valor e que elas atuam no mundo real atendendo à demanda que os seus clientes pedem. Alguns exemplos de ações que são boas pagadoras de dividendo, eu posso citar aqui para vocês, é o Itaú, a Engie, por exemplo. A gente tem, de modo geral, empresas do setor elétrico e bancário sempre pagando muitos dividendos porque são empresas que não têm mais para onde crescer, principalmente no setor bancário. Elétrico é porque já existe uma previsibilidade de fluxo de caixa. Por exemplo, o payout aí do Itaú está na casa dos 80%, né? A Engie aí no último ano não distribuiu muito dividendo, mas é uma empresa que
ela tem essa tendência de distribuir bons dividendos. Outra forma de ter renda passiva é investindo em imóveis, não é? E aqui eu não estou falando de você investir de fato em imóveis, kitnets, etc. Esse tipo de coisa que o brasileiro gosta, mas eu particularmente não gosto tanto. A questão é, você pode investir em fundos imobiliários, que são fundos negociados em bolsa, que eles administram imóveis em São Paulo, em Recife, em Fortaleza, em Minas Gerais, em vários lugares do país. Esses fundos imobiliários você compra cotas dele, não é? E dessa forma você evita toda aquela burocracia de você ter que ir no banco pedir um financiamento, para depois desse financiamento você recebe um dinheiro, compra um terreno, constrói um kitnet e só depois disso tudo você vai começar a receber dinheiro. Não! Nos fundos imobiliários você compra esse mês, no próximo você já está recebendo o seu provento. Alguns setores interessantes de fundos imobiliários aqui que a gente pode citar são setores de logística, os setores de shopping centers e o setor de laje corporativa. Você recebe geralmente dos fundos imobiliários proventos mensais. Ele não é obrigado a pagar provento mensal, mas aqui no Brasil é comum, se tornou comum pelo menos, pagar proventos mensais para as pessoas. Para mim, uma grande vantagem do fundo imobiliário é que você não precisa estar toda hora lidando com as pessoas ali. Você paga uma pequena taxa e o gestor ou administrador desse fundo vai lidar com os inquilinos. Então, não se preocupe que não vai ter ninguém te ligando às 2 horas da manhã pedindo para, peça aqui para o meu vizinho baixar o som, porque, por favor, o som dele está muito alto, meu filho não está conseguindo dormir e amanhã eu vou trabalhar às 4 da manhã. Não vai ter ninguém fazendo isso com você, isso é basicamente função do administrador e é por isso que você paga uma taxa pequena, às vezes, para esse cara cuidar exatamente disso. A grande desvantagem do fundo imobiliário, ao meu ver, é que você não consegue se alavancar. Então, existem várias formas de se alavancar com imóveis físicos, não é? Você constrói um imóvel, pega o dinheiro dessa construção, constrói mais 2 e assim você vai se alavancando de modo tal que você tem dinheiro para sustentar ou para construir 10 ou 20 imóveis e aqui é onde o grande volume financeiro acontece. Então, quando você constrói imóveis para vender ou para alugar, existe essa possibilidade de alavancagem, né? Mas também isso incorre em maior risco e maior burocracia e é possível que tenha que ter um bom relacionamento com o gerente do banco para conseguir um bom financiamento, etc, etc, etc. Não é para quem tem R$500 para investir a princípio. Exemplos aqui de fundos imobiliários que eu posso citar aqui para vocês, eu vou postar alguns aqui. O primeiro é o KNRI, eu mesmo sou sócio desse fundo imobiliário. Ele é um fundo híbrido, né? Então ele tem aí imóveis de logística, etc. e alguns outros. Ele é um dos melhores fundos imobiliários do país porque sua administração é muito boa e os seus imóveis também são muito bons. Um segundo que eu posso citar para você aqui é o HGLG. Esse fundo especificamente eu não tenho ele em carteira, mas quem sabe no futuro. Um terceiro aqui que eu posso citar que ele também é um fundo imobiliário de logística é o GGRC. 2 pontos que eu posso citar aqui para você quando você for escolher um fundo imobiliário, cara, é localização e vacância, não é? Se a localização dele é bem localizado, se ele está em um ponto estratégico, simples, e a vacância, não é? O quanto dos imóveis dele estão alugados ou não estão alugados. Isso é importante também quando você vai olhar para o fundo imobiliário. Cara, e outra forma de ter renda passiva na sua vida é simplesmente pagando as suas dívidas, né? E não pense agora que esse cara chegou até agora nesse vídeo para me fazer cair num clickbait. Cara, não é assim. Mas simplesmente quando você paga suas dívidas, nada é mais caro do que uma dívida de um cartão de crédito ou uma dívida bancária. Então, imediatamente quando você renegocia e consegue pagar suas dívidas, você deixa de pagar aqueles juros e imediatamente você tem aquele retorno para você no dinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma dívida no cartão de crédito que te custa 400% por ano, você pode ter imediatamente esses 400% de retorno por ano, simplesmente pagando suas dívidas. E a partir daí, você pode começar a investir. E por que não investir logo antes? Porque não existe nenhum investimento na bolsa ou abrindo empresa ou o que quer que seja que vai te pagar 400% ou mais por ano. A gente vai falar agora de fazer formas de renda passiva usando o seu tempo. Então, se você tem um tempinho ocioso aí, não está fazendo nada, está assistindo muito Netflix, saiba que é possível construir renda passiva usando somente o seu tempo e R$0. Sim, R$0. As formas que a gente falou anteriormente nesse vídeo aqui, você precisaria de dinheiro para construir alguma fonte de renda passiva. Então você precisaria de dinheiro para comprar o ETF, para comprar uma ação, para comprar alguma coisa e essa quantidade de dinheiro te geraria uma renda passiva futura. Aqui nessa segunda parte do vídeo, a gente vai falar de como usar o seu tempo
ocioso para construir uma fonte de renda passiva. A primeira forma é usando milhas aéreas, né? Eu não sou o maior entendedor de milhas aéreas, na verdade eu entendo zero disso, mas eu sei que todo mundo usa cartão de crédito. Uma segunda forma de construir uma fonte de renda passiva usando somente o seu tempo é dando like nesse vídeo e fazendo com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante para outras pessoas e que a partir disso mais pessoas possam ver esse vídeo e mais pessoas possam construir renda passiva, e aí você já sabe onde eu quero chegar, né? E brincadeiras à parte, uma forma de construir renda passiva com o seu tempo, cara, é usando um canal de YouTube, ou fazendo um canal de YouTube. E eu sei que muita gente está falando isso, está até meio batido, mas é uma verdade. Se você tem um canal monetizado, esse canal ainda não é monetizado, mas a gente está no caminho aí. Se você tem um canal monetizado, cara, você pode ganhar com AdSense, até parcerias, quem sabe. Mas se você gosta de falar para uma câmera sozinho, estudar muito para fazer roteiro, depois gastar muito tempo fazendo edição de vídeo e mesmo assim no final você não ter muitos vídeos e continuar se frustrando ao longo do tempo, bom, é possível que um canal de YouTube seja para você. Mas cara, tudo isso é brincadeira. Um canal do YouTube você tem que simplesmente ter paixão pelo que você está falando, você tem que gostar e saber que isso aqui leva tempo mesmo. Mas ao passar do tempo você pode construir algo sólido a partir disso, e aqui é minha esperança, né? A partir desse canal aqui, a partir das redes sociais, construir algo de fato sólido e construir uma carreira dentro da internet e dentro desse nicho aqui. E você pode simplesmente fazer o mesmo com você. Se você gosta, sei lá, de cozinhar, você pode falar sobre cozinha. Se você gosta de academia, você pode falar sobre academia no YouTube. E você não precisa ter 1 bilhão de seguidores. Você pode ter 10, 20 ou 30 mil seguidores e, cara, formar uma comunidade a partir dessas pessoas. E essas pessoas já podem se transformar tendo em vista o seu conhecimento. Então você pode gerar transformação para essas pessoas a partir do que você passa. Novamente, isso aqui é a minha esperança. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo, de certa forma, consiga entender um pouco mais sobre alguns sistemas de mercado financeiro, bolsa, renda passiva, através do meu conhecimento. E é verdade que um canal de YouTube você não precisa de muito para começar. Simplesmente aqui eu comecei com o meu telefone, depois eu fui comprando uma luz, depois eu fui comprando outra luz, depois outra luz, depois um tripé. E cara, eu comecei com pouco, mas à medida que eu fui vendendo alguns cursos, eu pude investir nisso aqui. E eu coloquei também dinheiro meu comprando um microfone, por exemplo, e esse tipo de coisa. Mas você pode começar simplesmente com o que você já tem, com celular e coisas assim, e você ir galgando aos poucos, né? Um canal do YouTube ele nem sempre é 100% passivo, mas o que eu quero dizer é que você pode construir uma empresa assim como você constrói um canal do YouTube, né? À medida que o tempo vai passando, mais pessoas vão vendo seus vídeos, mais pessoas vão te seguindo, mais pessoas vão sendo transformadas a partir do seu conteúdo, e a partir disso você pode servir essas pessoas de alguma forma, vendendo alguma coisa para elas. E aqui a gente entra em alguns outros tópicos, né? Por exemplo, um canal do YouTube ele nem sempre é 100% passivo, mas o que eu quero dizer é que você pode construir uma empresa assim como você constrói um canal de YouTube, né? À medida que o tempo vai passando, mais pessoas vão vendo seus vídeos, mais pessoas vão te seguindo, mais pessoas vão sendo transformadas a partir do seu conteúdo, e a partir disso você pode servir essas pessoas de alguma forma, vendendo alguma coisa para elas. E aqui a gente entra em alguns outros tópicos, né? Por exemplo, marketing de afiliados. Então, se você tem um canal, sei lá, de emagrecimento, você pode se afiliar a um curso aí no Hotmart e vender esse curso de emagrecimento. E lembrando que se você vai vender alguma coisa, cara, você tem que acreditar que essa coisa realmente transforma e gera resultado. Ou então você pode simplesmente fazer o seu próprio curso, como eu fiz. E lembrando que aqui na descrição tem um curso para quem está iniciando. Você pode vender um curso seu, mas lembrando que se você vai vender alguma coisa, cara, tenha certeza que você tem conhecimento e você sabe daquele assunto. Por exemplo, eu estudo finanças e bolsa de valores já há alguns anos, né? Por isso, eu estou passando aqui para vocês. Eu já invisto também há alguns anos. Então, por isso eu estou fazendo esse canal aqui para vocês. Simplesmente pelo fato de eu já estudar um pouco mais do que a média e investir um pouco mais de tempo do que a média, eu posso, ou eu tenho segurança para vir aqui de frente a uma câmera e passar conhecimento para vocês. É simples assim. E foi por isso também que eu comecei a fazer esses cursos, né? Porque eu acho que de certa forma eu tenho segurança e as pessoas sempre me perguntam no meu círculo de amizade, de família, sempre me pedem dicas de investimento e coisas assim. Então eu simplesmente fiz esse curso aí para poder abranger esse tipo de gente. Então todo mundo que me pergunta, porra, qual a próxima ação que vai subir e eu posso ficar milionário com ela? Cara, compra meu curso e você vai descobrir, enfim, você vai descobrir por você mesmo. Então quando você vende algum curso, algum treinamento, algum guia, tenha certeza que você tem conhecimento técnico suficiente para passar transformação para essas pessoas. De outra forma, você pode construir essa transformação aqui na rede social. Então, por exemplo, você pode simplesmente começar um canal do YouTube dizendo que está
começando o seu primeiro dia de investimento hoje e a partir daí você vai construindo conhecimento junto com a sua audiência. Isso também é possível, mas eu não recomendo que se você não tem conhecimento, você já inicie vendendo curso. Eu fiz isso porque, novamente, eu já estudo há alguns anos mercado financeiro, finanças, bolsas e é simplesmente isso.